Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Por favor, abra a palavra de Deus no capítulo 22 de Gênesis, versículo 6. Vamos ler do 6 em diante. Veja se perto de você tem alguém sem a palavra de Deus e mostre para a pessoa onde nós vamos ler. Já acharam? Está escrito assim: e tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Agora eu leio o versículo 8 mais uma vez. E todos que estão comigo aqui na Paz e Vida de Santa Isabel, estado de São Paulo, repita em seguida. Vamos lá. E disse Abraão. Todo mundo. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Amém? Quem crê na palavra, levante a sua mão. Você crê que isso aconteceu? Então desocupe as suas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas que a cidade de Santa Isabel e toda a região já deu para a palavra de Deus. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Bem alto, diga glória, glória, glória a Deus. Olhe para o céu e vai dizendo: glória, 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 glória a Deus. Vai por tua conta agora. Você que está ouvindo pela rádio ou pela internet, junte-se a nós aqui em Santa Isabel e diga glória a Deus. Isso, vai aplaudindo e glorificando. Pai querido, abre o céu para receber este louvor. E sobre cada vida que te glorifica, derrame agora a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, todo este povo quer ouvir a tua palavra. Ninguém quer ouvir o homem, não. Todo mundo quer ouvir o Senhor. Então vem agora com teu Espírito Santo e tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro. Envie tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Glória a Deus. Poder se assentar. Poder se assentar. Deus tem um modo de operar que a gente precisa aprender como funciona. Porque quando você começar a compreender o modo de Deus operar, você vai ficar mais tranquilo com relação às coisas que acontecem com você. Veja só. Deus chega para um homem chamado Abraão e fala assim para ele: sai da tua casa, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Aí esse homem que não viu figura nenhuma na frente dele, que ouviu essa voz no seu interior, ele creu que era Deus que estava falando com ele, e ele creu em Deus. E nos diz a Bíblia Sagrada que creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Então quando uma pessoa crê em Deus, ela está sendo justa.
Quando a pessoa não crê em Deus, ela está sendo injusta. E quando a pessoa crê em outras pessoas, ela está sendo mais injusta ainda. Porque ao invés de acreditar no Criador, acredita em criatura. Não é? E quando a pessoa, ao invés de acreditar no Espírito de Deus, acredita em qualquer espírito, ela está sendo mais injusta ainda, porque deveria acreditar só no Espírito Santo. O privilégio que fez a vida de Abraão começar a dar uma virada foi justamente o fato dele crer em Deus, só em Deus, e ninguém mais. Aí, além da fé, este homem obedeceu, porque ele saiu da sua terra, ele saiu da sua casa, e ele foi para a terra que Deus mostrou. Ele obedeceu, ele saiu de onde estava e foi para o lugar que Deus estava indicando. Só que aí ele já não obedeceu 100%. Por quê? Porque Deus falou para ele, sai da tua parentela. E o que foi que ele fez? Levou o sobrinho junto, o Ló, que vai criar um monte de problema para ele que você nem imagina. Se Abraão tivesse ouvido com inteireza de coração a voz de Deus, ele não teria levado o Ló para lá, você entendeu? Ele teria saído levando só a sua esposa, porque Deus chamou só ele. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele só não saiu de toda a parentela, ele levou o Ló. O Ló vai ser um problema na vida de Abraão, porque ele não obedeceu inteiramente a ordem de Deus. Mas tudo bem, mesmo não obedecendo inteiramente, Deus está começando a ensinar para Abraão como que são as coisas do céu, como é que elas devem acontecer. E até na desobediência, muitas vezes, Deus acaba aproveitando aquilo para nos dar uma lição. Você pode ter certeza que quando Ló, o sobrinho de Abraão, começar a criar problemas que não vão acabar mais, Abraão com certeza vai lembrar, poxa, bem que Deus falou para eu sair da minha parentela, e eu não obedeci inteiramente. Quer dizer, ele vai aprender com os erros também. Deus acaba usando os erros, a nossa desobediência, para nos depurar a lição. Aí Deus falou assim para Abraão, você não tem filhos, né? Eu vou te dar um filho, a tua mulher vai dar luz a um filho. Aí ele creu que Deus era poderoso para fazer aquilo, porque quando Deus fez a promessa, ele já tinha 75 anos de idade. E a sua esposa já era velha. Mas ele acreditou que Deus podia cumprir aquilo, então ele ficou esperando. Porém, mais uma vez Abraão não vai ser perfeito na obediência, porque ele não vai esperar até que Deus cumpra aquilo. Ele vai tentar resolver o problema antes do jeito dele. Ele vai ter um filho com a escrava Agar, e vai nascer Ismael, e Ismael vai trazer muito problema para o Abraão. Aliás, traz problema até hoje entre os descendentes de Abraão e os descendentes de Ismael, que é esta briga entre árabes e judeus que dura até hoje. Então, se Abraão tivesse obedecido a Deus e esperado direitinho, hoje você não iria nem ouvir falar em guerra no Oriente Médio. Entendeu? Mas Abraão não obedeceu totalmente, ele obedeceu parte. Mas tudo bem, Deus continua trabalhando essa questão, esse problema ainda vai ser resolvido, mas Deus continua trabalhando essa questão. E Abraão continuou esperando depois, quando ele viu a confusão que tinha se formado, Abraão continuou esperando o cumprimento da promessa de Deus. E quando ele estava com 100 anos de idade, olha só, 25 anos esperando a bênção. Aí Deus vai e faz ele ser pai, tendo ele 100 anos de idade e tendo a mulher dele 90 anos de idade. Uma senhora idosa deu à luz a um filho e com 90 anos vai amamentar um bebezinho. Coisa inacreditável. Tanto é que é Sara que amamenta a criança, que o dia que o Isaac deixar, não é, o peito, Abraão vai dar uma festa. Até que enfim esse garoto parou de mamar. E ele já estava grande quando parou de mamar. Então a velhinha, a Sara, com 90 anos, está lá dando de mamar para o bebezinho. Ele vai crescendo, ele vai ficando maiorzinho e continua mamando. O dia que ele desmama, Abraão dá uma festa.
Mas o problema ele já tinha criado, que era o Ismael. Olha só. Bom, mas Abraão está em processo de aprendizagem. Por quê? O segredo das bênçãos do céu é você crer, é você tomar posse, não é? É você obedecer e saber esperar. Não precipitar os acontecimentos. Saber esperar no reino de Deus é fundamental. Jesus sabia esperar. Vai, Senhor, faz tal sinal. Vai lá, faz tal sinal. Se mostra, se revela. Jesus dizia, ainda não é chegado o meu tempo. Ainda não é chegada a minha hora. Então Jesus, ele sabia esperar o tempo, ele sabia esperar a hora. Veja você, Jesus sempre foi o Filho de Deus. Mas você não lê e nem ouve falar com verdade, né? Porque tem muitas lendas, histórias aí que não tem nada de verdadeiras. Mas você não lê nos evangelhos que Jesus tenha feito qualquer milagre antes dos 30 anos de idade. Tendo poder para fazer qualquer milagre, ele esperou o tempo. Quando o tempo de Deus chegou, Jesus viu João Batista, seu primo, sair pregando e dizendo, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Olha só, ele esperou chegar o tempo. E quando o tempo chegou, aí Jesus Cristo foi e se batizou, mostrando que ele obedece. Ele foi fazer a obra de Deus, e ele mesmo dizia, arrependei-vos porque é chegado a vós. Aí já era chegado, ele estava trazendo, não é? O reino. Mas Jesus sabia esperar. Abraão e eu e você, vamos ter que aprender a esperar, entendeu? E a gente não tem paciência para esperar. Deus fez Abraão esperar tudo aquilo para ele aprender a obedecer. Aí Deus vai fazer algo com Abraão que chama muito a nossa atenção. Veja aqui no capítulo 22 de Gênesis, versículo 1. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão! E ele disse, eis-me aqui. Essa palavra, tentou Deus a Abraão, deixa eu dizer uma coisa para você. Na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 13, está escrito para nunca ninguém falar que de Deus é tentado, porque Deus não pode ser tentado e Deus nem opera o mal. Então Deus, ele não tenta o ser humano para o mal. Olha só. Ninguém pode dizer, eu estou sendo tentado por Deus. Tiago, que era meio irmão de Jesus, falou, ninguém diga isso não. Agora, em que sentido Deus vai tentar Abraão? Ele deve estar mais ou menos com 112 anos de idade. Abraão deve estar com 115 anos de idade, a gente não sabe direito. Deus vai tentar Abraão. Mas olha só, não é aquela tentação como o diabo faz, para a pessoa errar. Na verdade, Deus vai fazer com Abraão aquilo que a gente viu que o Espírito Santo fez com Jesus Cristo. Vai comigo lá em Mateus capítulo 4, versículo 1, para você entender isso. Deus não tenta ninguém para o mal. Mas olha só, Mateus 4, versículo 1, está escrito assim, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Na verdade, Deus provocou a prova. Mas quem vai tentar é o diabo, como aconteceu na tentação de Jesus Cristo. Agora, quem que levou Jesus para o deserto? Foi o diabo? Não, foi o Espírito de Deus. Deus, ele vai conduzir Abraão para uma terra deserta também? Para o monte de Moriá? Mas não é Deus que vai ficar tentando Abraão. Deus só vai dar uma ordem para Abraão. Deus vai dar uma ordem para Abraão. A tentação é o diabo que vai fazer, dizendo para Abraão em todo o caminho, que loucura, rapaz. Você tem coragem de obedecer essa ordem? Então a tentação virá do diabo, mas a aprovação foi Deus que permitiu. E por que Deus vai fazer isso e permitir isso com Abraão?
Porque ele tem que ser diplomado na obediência. Esse homem tem que aprender a obedecer a Deus de maneira irrestrita. Ele não pode só continuar obedecendo a Deus parcialmente. Ele viu que só dá confusão. Ele vai ter que aprender a obedecer a Deus incondicionalmente. Deus deu a ordem e a pessoa cumpre. Nós temos que chegar a um ponto, igreja, em que uma ordem de Deus para nós jamais seja discutida, jamais seja questionada, porque a obediência faz parte do reino. E a gente não pode obedecer só uma parte. Os anjos de Deus são anjos porque obedecem incondicionalmente. Anjo não discute ordem, o homem já discute. Deus fala assim para os anjos: vão para Sodoma e Gomorra e façam descer fogo e enxofre do céu e queime todo mundo. Mas o homem, no caso Abraão, ele diz: mas Senhor, se tiver 100 justos naquela cidade, os 100 justos vão morrer com os ímpios? Você vê? O homem é diferente dos anjos. Mas Deus quer que o ser humano aprenda a obedecer como os anjos obedecem. Qual foi a oração que Jesus Cristo ensinou para nós aqui na terra? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus, ele quer pessoas aqui na terra que o obedeçam, assim como os anjos obedecem no céu. Alguém aqui tem dúvida que os anjos obedecem a Deus? Não? Claro que não. Quem crê que todos os anjos obedecem a Deus? Cegamente. Claro. Ninguém tem dúvida nisso. Então aqui na terra, Deus quer pessoas que sejam como os anjos. Por isso que Deus vai fazer essa prova com Abraão. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Deus continua fazendo a mesma coisa. Deus não mudou o modo de operar, porque o ser humano de hoje é o mesmo da época de Abraão. Você entendeu? As nossas reações psicológicas, as nossas atitudes diante dos problemas, diante dos desafios. Ser humano é ser humano o tempo todo, em toda parte do mundo e em todas as épocas. E Deus também é o mesmo o tempo todo, em toda parte e em todas as épocas. Deus não muda. Nele não há sombra nem variação. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então o modo de Deus nos ensinar continua sendo esse. Aí Deus permite que Abraão seja agora exposto a uma prova, onde ele vai ser duramente tentado. Não é Deus que vai tentá-lo. Deus só vai dar a ordem. Olha só, versículo 2. Deus diz: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. E oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Então veja, ele obedeceu, mas ainda não apresentou o filho Isaque em holocausto. Ele está caminhando na obediência, ele está fazendo o que Deus mandou, mas ainda não chegou no ponto máximo que Deus quer. O ponto máximo vai ser ele cumprir aquilo que Deus deu a ordem. Então, desde o lugar que ele estava, por onde ele foi caminhando com 2 dos seus empregados, 2 moços, mais o seu filho Isaque, e mais a lenha para o holocausto. Ele foi caminhando para a montanha de Moriá. Nessa montanha de Moriá é que Salomão irá edificar o templo de Deus futuramente. Só para você ver a importância desse lugar, no segundo livro de Crônicas, capítulo 3, versículo 1, nós lemos o seguinte, ó. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá. Quer dizer que é ali que o templo futuramente será construído. Mas aquele lugar foi escolhido por Deus, ó. Deus falou assim: Abraão, você pega o teu filho, o único que você ama, e você vai para a terra de Moriá,
e lá você vai apresentar o teu filho Isaque em sacrifício, em holocausto, na montanha que eu te mostrarei. Quer dizer que Deus vai escolher até o monte. E Abraão no dia seguinte, olha só, no dia seguinte de madrugada, ele leva 2 de seus moços e Isaque seu filho. E ele pendeu a lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, está escrito aqui no versículo 4, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Ele viu de longe o lugar, depois de 3 dias caminhando. Então, nesses 3 dias que Abraão foi caminhando, com o seu filho Isaque do lado, levando a lenha para o holocausto, com 2 dos seus moços acompanhando, durante esses 3 dias que ele foi caminhando, e durante as 2 noites que ele vai perder o sono, Abraão vai ser tentado. O tempo todo ele vai ser tentado, mas não é por Deus não, porque Deus já deu ordem. Abraão, me oferece o teu filho em holocausto na montanha de Moriá, que eu te mostrarei. Ele vai ser tentado é pelo diabo, que vai ficar dizendo: Abraão, você acha que tem cabimento? Você está ficando doido. Deus não falou com você não, rapaz. Você está ficando velho. Você já está aí com 115 anos de idade, ó. Você está esclerosando. Você vai fazer isso com o teu único filho que você esperou 25 anos para ele nascer? Você vai ter coragem de fazer isso com o filho que você ama? Não faça isso não, Abraão. Então, durante os 3 dias e 2 noites, Abraão viveu uma tentação. Toda tentação ocorre quando você é instado a desobedecer uma ordem de Deus. Quando, por exemplo, você sabe que não deve fazer uma coisa, mas o inimigo fica falando, faz. E você sabe que é pecado. E o inimigo fica falando, faz, não tem problema nenhum. Uma vez só, quem é que vai ficar sabendo? Não é? Uma vez só, o que tem? A tentação é justamente você ser incitado a desobedecer uma ordem que Deus disse que não é para fazer. Ou você fazer uma coisa contrária à vontade de Deus. E aí Deus está te provando. É na tentação que você é provado. Por que Jesus Cristo, antes de começar a pregar, curar doentes, por que primeiro ele foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo? Porque é na tentação que você aprende a obedecer. Às vezes a pessoa fica desesperada porque está sendo tentada. Ai, pastor, ora para o diabo sair, porque ele está me tentando muito. Tudo bem, a gente ora, manda o demônio para o abismo. Mas a tentação faz parte da experiência que Deus quer fazer na tua vida. Então, você é provado. Se você resiste na provação, você derrota o inimigo e agrada a Deus. Abraão, ele está no conflito. E o diabo dizendo, faz isso não, Abraão. O menino é tão jovem. Você está com 115 anos, mas olha para esse menino, ele só tem 15 anos. Abraão, você já viveu, ele não. Ele não. Não faça isso não. Isso é coisa da tua cabeça, rapaz. Não faz isso não. Então Abraão é tentado pelo maligno para não fazer aquilo que Deus tinha mandado. Esse é o ponto, igreja. Esse é o ponto principal da nossa jornada aqui na terra. Sempre que você vencer uma tentação, vai vir outra. E sempre que vencer aquela tentação, virá outra maior ainda. Porque se isso não acontecer, você não vai aprender a obedecer e você não vai crescer na fé. Abraão está agora na tentação máxima da sua vida. Assim como Jesus Cristo também um dia teve uma tentação muito maior do que aquela no início do seu ministério, quando ele foi tentado para não seguir até a cruz. Quando ele foi tentado para não morrer na cruz, para desistir de tudo, para arrumar outra solução. Jesus vai ficar tão agoniado com aquela prova que Deus permite que ele passe, que ele vai suar até gotas de sangue. Toda tentação provoca aflição na gente. Fosse fácil vencer a tentação, amados,
todo mundo estava tranquila, pronto, já estava no céu. Mas nessa jornada, vai ter muita tentação, muita. Então continue vendo como é que funciona a coisa para você aprender a lidar com isso. Diz aqui o versículo 5, estou em Gênesis capítulo 22, versículo 5. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, eu e o meu filho, iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Vamos começar a decifrar tudo isso. Jesus falou claramente, quando ele estava aqui na terra, ele disse assim para os judeus: vocês só acreditam em Moisés? Então leiam o que Moisés escreveu, porque tudo que Moisés escreveu fala de mim. Você quer ver como fala com clareza? Veja só. Quando Abraão se levantou de madrugada, conforme eu li para você no versículo 3, e ele levou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e ele levou a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Isso daqui é uma figura completa do que aconteceu com o Senhor Jesus, quando ele foi preso, respondeu a um julgamento por toda a madrugada, e de manhã bem cedinho, Jesus Cristo, ele foi levado, presta atenção, com 2 moços. Pode ver que Abraão está com 2 moços aqui, e o Isaque. Jesus Cristo, naquela manhã de sexta-feira, ele foi acompanhado por mais 2 moços condenados. Mais 2 condenados. Aqui Isaque, ele vai carregar a lenha, não é? Ele vai levar a lenha. Olha só, Jesus Cristo levou o madeiro. Isaque está levando a lenha para o holocausto nas costas. Jesus Cristo, ele foi oferecido em holocausto, e ele levou a lenha nas costas, o madeiro nas costas. Veja uma coisa, quando Abraão viu o lugar de longe, quando ele viu o monte de Moriá, o monte sagrado de Moriá, o monte escolhido por Deus, ele viu de longe, e ele deixou os 2 moços ali, e ele foi só com Isaque. Quer dizer que o pai e o filho ficaram sozinhos no holocausto. Deus, ele tem um único filho, como Abraão também tinha, porém ninguém mais iria fazer um sacrifício com a finalidade de substituir alguém. Os 2 moços também que levaram cruzes naquela sexta-feira, aqueles moços lá ficaram muito longe de qualquer tipo de redenção. Tem gente que fica rezando para São Dimas, não é? É o bom ladrão. Mas aquele lá está longe de qualquer redenção, de qualquer ajuda que possa te causar, ainda que ele tenha morrido também numa cruz. E por que São Dimas não pode te ajudar? Porque ele é um pecador, porque ele é um ser humano, e porque ele não é filho do Pai. Olha só, ele está longe da redenção, ainda que alguém queira invocar São Dimas, o bom ladrão. Mas veja, é o pai e o filho sozinho indo para aquele lugar. Os demais vão ficar olhando de longe, que nem eu li aqui para você no versículo 4. Olha o detalhe. Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Agora leia comigo o Evangelho de Lucas 23. Nós vamos ler do 45 até o 49. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito.
E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galileia, estavam de longe vendo essas coisas. Todos os conhecidos de Jesus que o seguiram desde a Galileia, pararam de longe daquele monte onde seria feito o holocausto do único Filho de Deus. Aqueles 2 moços que acompanharam Abraão desde a sua casa, também pararam de longe na hora do sacrifício. Por quê? Porque só o filho do pai é que vai encarar o holocausto sozinho. Continuando a analisar aqui, voltando para Gênesis capítulo 22, no versículo 7 agora. Aqui está a lenha, mas cadê o holocausto? Cadê o cordeiro? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus proverá para si. Porque o holocausto ia ser feito para Deus. Abraão já está mostrando de uma maneira sobrenatural que ele compreende o mundo espiritual. Se ele não tem o cordeiro, e se Deus mandou ele sacrificar o próprio filho como cordeiro, Abraão tem certeza que, na verdade, Deus não permitirá que ele sacrifique o filho. Por que Abraão tem essa certeza a ponto de dizer: Deus proverá para si o cordeiro? O sacrifício é para Deus, então o próprio Deus vai suprir o sacrifício para si mesmo. Deus proverá. Por que ele tem essa certeza que Deus proverá? Porque logo de imediato, veja como Deus ele faz a prova, mas ele já mostra que está no controle da situação. Nós tínhamos lido aqui no versículo 2: Abraão, toma agora o teu filho, o teu único, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Moriá quer dizer Deus proverá. Então quando Deus falou, vai para a terra de Moriá, é como se Abraão tivesse ouvido o seguinte: vai para a terra e Yahvé proverá, Deus proverá. Ele já saiu sabendo que ainda que chegasse lá, naquele momento quem ia suprir toda a necessidade é Deus. Deixa eu dizer isso para você, você que está aqui ouvindo essa palavra. Você veio de casa hoje, nos acompanhou até aqui, estamos felizes que você está presente neste lugar. E Deus mandou você vir aqui, de uma maneira Ele trouxe você até aqui. Mas o que motivou você a vir aqui hoje? Uma novidade? Não. Conhecer um homem? Não. O que motivou você a estar conosco aqui hoje? É que você teve a certeza que Deus falou com você durante essa semana, e Deus falou fortemente com você, a ponto de você sair da tua casa e vir até aqui. Você tinha uma certeza no seu coração, e essa certeza a palavra está te dando agora. Você veio para o lugar onde Deus proverá todas as tuas bênçãos, todas as tuas curas, todas as tuas necessidades, e o Senhor vai abrir todas as tuas portas. Ainda que você pense assim, o que Deus poderia fazer por mim? Deus pode fazer tudo por você. Diga: Deus proverá na minha vida. Tudo que eu preciso, Deus proverá. Então, continuando aqui. Abraão, olha como ele sabia que Deus ia preparar o cordeiro. Que Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Gente, faça um tracinho nesse para si. Deus proverá para si. Não é Abraão que tem que prover o cordeiro para Deus? Sim ou não, igreja? Claro. É Abraão que tem que prover o sacrifício. Mas veja como Abraão já compreende o mistério. Poxa, Deus mandou em Moriá. Deus proverá. Está na cara. Está na cara, eu já sei, eu conheço, meu Deus. Eu já estou há 25 anos andando com Ele e vi o maior milagre, que eu velho me tornei pai.
E depois disso, andei com meu Deus mais 15 anos. Olha, quer saber de uma coisa? Eu estou há 40 anos andando com Deus. 40 anos andando com Deus. Eu já conheço esse Deus. Ele está me pedindo isso, mas não sou eu que vou dar para Deus, é Deus que vai dar para mim. Não sou eu que vou suprir Deus. Deus, ele já está suprido. Deus não precisa ser suprido por ninguém. Deus é que vai me abençoar. Abraão tinha certeza. Mas já que o holocausto era do ser humano para Deus, Abraão mostrou um discernimento extraordinário. Deus proverá para si. Eu vou dar uma coisa para mim mesmo? Vamos pensar um pouquinho. Eu digo assim, digo para mim mesmo, tá? Ô João Ribe, eu te amo tanto, que eu comprei essa Bíblia para você. Aí eu viro e digo, ô João Ribe, muito obrigado. Como é que você sabia, hein? Tem lógica? Deus proverá para si o cordeiro. Se já era para ele o cordeiro, como que Deus vai prover para ele mesmo? O que Abraão está acreditando? Você está compreendendo isso? O que ele está crendo? Que Deus vai dar para ele mesmo. Aquilo que eu deveria dar para Deus, e que Deus pediu para mim, e que é muito pesado, é muito grave, na verdade Deus quer que eu obedeça. Só como provação, só como obediência. Mas eu não tenho a capacidade de dar nada para Deus. É isso que Abraão aprendeu. Quem vai prover é Deus. E Deus proverá para si um cordeiro. Deus proverá para si. Vamos ver na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 9, e ler do versículo 11 até o 14. Hebreus 9, do versículo 11 até o 14. Olha só. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Então, o que a palavra está dizendo? Que Deus, que o Senhor Jesus, ele se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Então, vamos prestar um pouco de atenção nisso. Jesus Cristo, todo mundo sabe, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é? Até quem frequenta a Igreja Católica sabe desse refrão. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sendo Jesus o Cordeiro que tira o pecado do mundo, como é que Jesus Cristo iria dar para si mesmo a sua própria vida? Só existe uma explicação. Se ele é uma oferta para Deus, ele e Deus são a mesma pessoa. Ele vai dar para ele mesmo, certo? Ele vai se oferecer a si mesmo. Então Jesus Cristo, num determinado momento da sua vida aqui na terra, ele é o Santo Filho de Deus. Durante 3 anos e meio, ele é o Santo Filho de Deus, sem nenhum tipo de pecado, nem o menor. Nem a menor sombra de pecado, nem pecado interior, nem intenção de pecado. É uma coisa impressionante isso, porque eu não preciso consumar o pecado para ser um pecador. Basta apenas eu ter a vontade de fazer o pecado e eu já sou réu do fogo do inferno. Se Jesus Cristo nunca pecou, é puro e santo, quer dizer que ele não pecou nem interiormente, nem no coração. Jamais Jesus Cristo olhou para uma mulher, por mais linda que fosse, para cobiçá-la, para examiná-la, com aquele olhar libidinoso. Nunca, nunca passou. Nunca, nunca. Poderia ser uma reação masculina dele. Poderia. Mas se ele fizesse isso, ele teria pecado. Mesmo que não tivesse praticado nenhuma conjunção carnal.
ele teria pecado, ele já não serviria como o Cordeiro imaculado que tira o pecado do mundo. Então Jesus Cristo, a sua pureza era completa. Nunca, nem a menor intenção de pecado, nem o menor pensamento de pecado, nem a menor deturpação de pecado, nunca ele teve pecado, nem intenção de pecado, porque o pecado verdadeiro não precisa de consumação, basta intenção. Jesus fala assim: se você chamar alguém de louco, ou de raca, que quer dizer inútil, se você chamar alguém de inútil, você já é réu de juízo. Então Jesus Cristo, ele nunca pecou em momento algum. Ele nunca pensou em matar alguém. Ele nunca pensou: vou matar esta pessoa. Só pensar: eu vou matar esta pessoa. Nem isso. Por mais que lhe maltratassem, nunca ele teve qualquer sentimento de pecado. Menor pecado. Então ele vai, durante 3 anos e meio, ser esse Jesus, o Santo de Deus, o Filho de Deus. Mas apenas em 6 horas da sua vida, ele vai deixar de ser o Santo de Deus para ser o maior pecador de todos os tempos. Não porque ele tivesse pecado, mas porque ele estava assumindo os nossos pecados. Porque ele estava assumindo os lugares de todos os seres humanos, tanto os que viveram desde Adão até agora, como daqueles que ainda não nasceram e sequer pecaram, porque ainda não existem. Mas Jesus Cristo, naquele momento, em 6 horas, que foi o tempo que ele ficou pendurado na cruz, das 9 da manhã às 3 da tarde, ele vai receber toda a carga dos piores pecados que você possa imaginar. Então é nesse momento que ele, como cordeiro, ele vai se oferecer a si mesmo. Quer dizer, ao mesmo tempo, ele é Jesus que carrega todos os pecados, e ao mesmo tempo ele é o Santo de Deus. Como cordeiro, ele vai se oferecer imaculado a si mesmo. Ou seja, ele e Deus são a mesma pessoa. Mas o Jesus que está morrendo na cruz é o cordeiro preparado por Deus. É o cordeiro que leva todos os nossos pecados. Quando Abraão disse para Isaac: Deus proverá para si o cordeiro já estava suprido. A palavra já era profética. Ninguém imagine, ninguém suponha que Jesus Cristo veio aqui e, coitadinho, foi mal entendido, foi mal compreendido, foi preso, torturado e pobrezinho, morto. Ninguém imagina essas coisas. Ele se preparou para si mesmo, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem deveria morrer nesse holocausto aqui era o Isaac. Mas Abraão já compreendeu que o Isaac não vai morrer, porque Deus proverá para si o Cordeiro. Deus não quer a morte do ser humano. É essa a lição. Deus não quer que a pessoa pereça. Daí a grande sabedoria espiritual de Abraão, o grande discernimento de Abraão, que compreendeu o amor de Deus. Deus não quer a morte do ser humano. Deus não quer a morte do homem. Deus não quer a morte da mulher. Deus proverá para si o Cordeiro, meu filho. Aí eles foram juntos. Olha só o que disse aqui o versículo 8. Assim caminharam ambos juntos para o holocausto. Ou seja, quem foi Abraão? O pai da fé. E quem é Isaac? O único filho que ele ama. Quem está caminhando junto ali para o holocausto? O pai e o filho. Nós já vimos que para a cruz, tudo bem. Mas nesse caso aqui, quando o cordeiro já foi preparado por Deus, quem é que está caminhando junto? Aqui no caso é o pai da fé, não Abraão, mas aquela pessoa que é teu pai na fé, aquela pessoa que provocou a fé, aquela pessoa que te mostrou a fé, o teu pai na fé, pode ser até a tua mãe na fé se foi uma irmã que te mostrou Deus, mas aquela pessoa, ela te gerou na fé, o pai na fé. Quem caminha junto? O pai na fé e o pecador. Olha só. Quando a gente diz para a pessoa: vem aqui na frente, entrega a tua vida para Jesus. Se você
decidir entregar a vida para Jesus, porque eu estou falando, porque eu estou convidando, então eu sou o teu pai na fé. O que nós vamos fazer a partir do momento que você entrega a tua vida para Jesus e eu oro por você? Nós vamos ter que caminhar juntos na nossa vida cristã. A pessoa não pode entregar a vida para Jesus e depois nunca mais aparece. Porque depois que Abraão falou, Deus proverá para si o cordeiro, o final do versículo diz, assim caminharam ambos juntos, e juntos vieram ao lugar que Deus lhe dissera. Você tem que começar a andar junto conosco. Essa que é a verdade. Quem é o teu pai na fé? É com ele que você vai andar. Se a pessoa te ganhou para Jesus, é com esta pessoa que você vai andar. E caminhar junto para o lugar que Deus está mostrando. Olha só. E foram juntos ao lugar que Deus lhes dissera. Naquele lugar, Abraão vai viver a experiência mais extraordinária da sua vida, porque ele está disposto a conceder a Deus aquilo que ele mais ama. Mas é lógico que isso é uma figura. Nesse momento, Abraão representa a Deus, Isaque representa Jesus Cristo. Quando Deus interrompe Abraão na hora que ele vai sacrificar o filho, quando Deus diz, não faça isso, Abraão. Quando Abraão olha para trás para ver de onde vem a voz, olha a visão que ele tem, ó. Versículo 13. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. O objetivo da morte do único filho de Deus é uma morte substitutiva. Deus não quer que você morra. Por isso que ele na hora falou, não faça isso. Quando ele olhou para trás, ele não viu uma pessoa, ele viu um cordeiro, preso pelas pontas no mato. O que representa esse mato na cabeça do cordeiro? Representa a coroa de espinho que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, recebeu. Então Abraão pegou aquele cordeiro que Deus preparou para si mesmo. Veja, Abraão não foi buscar, gente, vamos achar um cordeiro, eu tenho que oferecer no lugar do meu filho. Entenda, não é o ser humano que encontra o cordeiro. Não é o ser humano que encontra o seu substitutivo. Às vezes o ser humano quer encontrar. Eu prefiro esse aqui. Eu já prefiro esse outro. Eu gosto do Buda, eu gosto do Maomé, eu já gosto do Kardec. Não, eu já gosto da Aparecida. Eu já prefiro a Maria, eu prefiro a Lourdes, eu prefiro a Fátima. Às vezes a pessoa ela quer escolher para si alguém que a represente. Alguém que vá no seu lugar. Mas ninguém pode escolher. Porque esta escolha só Deus pode fazer. E a pessoa que Deus escolheu para ser o teu único Salvador é o seu Filho Jesus Cristo. Não existe outro. Eu posso até querer ter simpatia por algum outro, mas a escolha, quem provê o cordeiro para si é Deus. Eu não posso falar, não. Eu quero que a Maria interceda por mim agora e na hora da minha morte. Não leva a mal, não. Não leva a mal. Escolheram a Maria para você. Inventaram essa história. Porque não é o ser humano que escolhe o cordeiro entre várias opções. É Deus que prepara o cordeiro para si. E o cordeiro que Deus preparou é o seu único filho. Não adianta a pessoa querer salvação em outra pessoa. Não adianta alguém querer encontrar substituição em outra pessoa. Só Jesus Cristo salva. Se a pessoa não crer nisso, ela não vai entrar no reino de Deus. Ela não entra nas bênçãos do Senhor. Abraão pegou o holocausto e ofereceu em lugar de seu filho Isaque. E Abraão chamou o nome daquele lugar, o Senhor proverá. De onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Qual foi o monte que Deus escolheu para Jesus Cristo morrer? O Monte Calvário. Aonde foi feito o holocausto substitutivo, que ocupou o meu lugar e que ocupou o teu lugar? Foi no monte que Deus escolheu. E é naquele monte
com aquele sacrifício, com o cordeiro que Deus preparou para si mesmo. Como que Deus preparou para si mesmo o cordeiro? Deus não falou, vou esperar alguém nascer e esse daí eu vou escolher para Cristo. Deus preparou desde o princípio o cordeiro para si. Ele gerou o cordeiro no ventre da Virgem Maria. Ele fez aquele cordeiro para ele mesmo. Ele gerou o cordeiro para si mesmo, para morrer em favor dos pecadores, como holocausto para si mesmo. Ou seja, ele é Deus. Ele está se dando para si mesmo. Deus não tirou ninguém da terra, acredite nisso. Deus não pegou um só ser humano da terra para morrer por outro ser humano. Deus não diminuiu uma vida da terra, de todas as vidas que deveriam nascer, porque todas as vidas nascem pela vontade do homem, mas o Cordeiro de Deus nasceu pela vontade do Espírito Santo do Senhor. Ele proveu para si o Cordeiro. Desde o princípio Deus preparou tudo. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, não morreu uma pessoa que tinha nascido no mundo e foi escolhida repentinamente para aquele holocausto. Não, Deus já tinha desde o princípio. Foi Deus que gerou através do Espírito Santo. Foi Deus que preparou a sua própria vida para oferecer a si mesmo. Deus não tirou nada da humanidade. Tudo que Ele deu foi para si mesmo. Ele fez e Ele deu para si mesmo. Ele se gerou no ventre da Virgem e Ele se deu em sacrifício para si mesmo. Deus não pegou uma pessoa humana de todas essas que já nasceram na terra, por melhor que fossem. A única pessoa que salva é Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro que Deus preparou para si. Se você não entregar tua vida para Jesus, você não vai ter as bênçãos de Deus. Veja, Abraão, ele foi impedido de oferecer o Isaque, mas ele ofereceu o cordeiro. Isso vai acontecer com a descendência de Abraão. Eles vão oferecer o cordeiro de Deus lá na cruz do Calvário, no lenho que o próprio Senhor carregou. Abraão, apesar de ter feito isso, sem que nada tivesse lhe custado, porque ele não saiu caçando nenhum cordeiro, ele não trouxe do seu rebanho de casa, aquele cordeiro apareceu no monte. Não colaborou Abraão em nada, foi Deus que preparou. E no entanto, mesmo assim, por ter estado disposto a se entregar totalmente a Deus, sem restrição, vivendo para Deus, colocando Deus em primeiro lugar, obedecendo prontamente a ordem de Deus, foi por causa disso que Abraão recebeu todas as bênçãos do reino de Deus. Leia comigo a partir do versículo 15. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Aqui Deus está dando o diploma para Abraão. Abraão, parabéns. Agora você aprendeu a obedecer. Me obedeceu até o fim, porque obedeceste a minha voz, então eu vou te abençoar em tudo isso. Aí Abraão passou a possuir todas as bênçãos do reino de Deus. O versículo 19 diz uma coisa interessante, igreja. Quero que você leia comigo. Então Abraão tornou aos seus moços e levantaram-se e foram juntos para Berseba. E Abraão habitou em Berseba. Você tem uma caneta aí? Circula a palavra Berseba. E anote, por favor, o significado. Aqui, Berseba quer dizer duas coisas: poço do juramento e poço das 7. Interessante, aprendi isso junto com você, tá? Você está aprendendo agora, eu também. Eu sempre achei
que Berseba significava apenas poço do juramento, porque foi ali naquele poço que Abraão fez um pacto com Abimeleque de amizade. E Abraão fez ali um juramento para Abimeleque de não agressão, de amizade perpétua. Mas Berseba também quer dizer poço da sete. E nós vamos descobrir por que agora. Volta aí um capítulo. Gênesis capítulo 21. Vamos ler a partir do versículo 27. E tomou Abraão ovelhas e vacas, e deu-as a Abimeleque, e fizeram ambos concerto. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: para que estão aqui estas 7 cordeiras que puseste à parte? Por que estas 7 cordeiras à parte, hein? E disse: tomarás estas 7 cordeiras de minha mão, para que seja em testemunho que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. Abraão fez um concerto em Berseba, o lugar onde estava o poço que ele havia cavado, onde havia água pura, cristalina, saudável, onde havia água que gerava vida. Abraão, ele volta para Berseba, que quer dizer o poço das 7, e ele habitou em Berseba. Berseba passa a ser para Abraão o lugar aonde ele vai beber da água que produz vida. E por que as 7 cordeiras? Por que Abraão não deu 5 cordeiras? Por que ele não deu 10 cordeiras então, se ele quisesse dar mais? Por que 7? Porque Abraão já estava no entendimento da palavra de Deus. Mesmo com a Bíblia não estando escrita nos tempos de Abraão, ele já sabia que 7 era o número da perfeição divina. Ele deu 7 cordeiras, e Abimeleque, que não entendia nada do mundo espiritual, falou: mas por que essas 7 cordeiras aqui à parte? Por quê? Porque isso daqui é como prova do nosso concerto, é como prova da nossa amizade, é como prova da nossa comunhão, e é como prova de que este poço aqui em Berseba fui eu que cavei. Eu estou te dando 7 cordeiras. Por que Abraão fez isso? Para que houvesse perfeição naquele pacto, naquela união, naquela comunhão. Para que ali em Berseba, onde tinha o poço que produzia água que dava vida, para que ali fosse um lugar de bênçãos. Por isso que Abraão, logo depois daquela experiência com Deus, quando o Senhor resolveu impedi-lo de matar Isaque, quando Deus prometeu abençoá-lo em tudo, é por isso que Abraão volta para o lugar do poço do juramento. Primeiro, é um pacto. Eu vou ficar firme com Deus. Eu não vou sair da presença dele. Eu fiz um juramento com Abimeleque, dizendo que não iria agredi-lo nunca. Mas agora também, eu vou fazer um compromisso com Deus, de nunca mais deixar de obedecê-lo. Por isso que ele foi para Berseba, para lembrar de um juramento, para lembrar de um voto de sempre ser obediente até o final da sua vida. Você compreendeu isso? Abraão quer uma obra completa de Deus. Ele quer um pacto perfeito com Deus. Por isso que logo após aquela experiência maravilhosa com Deus, ele volta para o lugar do compromisso. Um compromisso que ele não vai violar. Se ele fez um compromisso permanente com Abimeleque, e Abimeleque era um só homem, apenas um ser humano, agora Abraão está mostrando que o seu compromisso é maior, é dentro da perfeição de Deus. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando algum pecador, no tempo do Antigo Testamento, e até no tempo de Jesus, antes dele morrer na cruz, quando algum pecador queria ser remido, que estava com a consciência culpada, ele pegava um cordeiro perfeito, sem defeito, levava até o sacerdote, ia lá arrependido, carregando o seu cordeirinho, e ele dizia: sacerdote, eu pequei, eu estou arrependido. Veja se esse cordeiro perfeito aqui,
serve como holocausto para Deus em meu lugar. O sacerdote examinava, perfeito, não tem nenhum defeito, está ótimo. Então nós vamos agora apresentá-lo a Deus no teu lugar. Aí aquele cordeirinho, ele era degolado, cortava-se o seu pescoço, enquanto o pecador impunha a mão sobre a cabeça do cordeiro. Aí o pecador via o cordeirinho morrendo e ele ficava triste. Poxa, se eu não tivesse pecado, esse cordeirinho não estaria morrendo. Mas ele está morrendo no meu lugar. Ele está morrendo, o sangue dele que está sendo derramado, mas Deus está sendo bom para mim, porque era eu que devia morrer, era para o meu sangue estar sendo derramado, e esse cordeirinho inocente morreu no meu lugar. Quando Jesus se apresentou como cordeiro preparado para si mesmo, foi porque ele não quer a morte de ninguém. Ele veio para morrer no teu lugar. Se a pessoa não tomar posse disso, se a pessoa não impuser a mão para o céu, se ela não levantar a sua mão pela fé, se ela não disser, eu entrego minha vida para Jesus, eu transfiro para Jesus os meus pecados, as minhas culpas, se a pessoa não fizer isto, ela não vai ter redenção, ela não vai ter salvação. E não adianta ela querer transferir a culpa por outro meio. Eu vou reencarnar e na próxima eu volto melhor. Não adianta. Deus preparou para ser o Cordeiro e o seu nome é Jesus Cristo. Ou você entrega a vida para Jesus e os seus pecados vão ser perdoados inteiramente, ou você vai morrer no seu próprio pecado. Porque Deus reservou a si mesmo esse direito. O Cordeiro sou eu que preparo. O Cordeiro sou eu que escolho. Não adianta a pessoa chegar lá na porta do paraíso e falar, Senhor, deixa eu entrar. A Maria está no paraíso? Claro que está. O Pedro está no paraíso? Claro que está. Meu Deus, eu sou devoto do Pedro, eu sou devoto da Maria. Deixa eu entrar. Eu rezei tanto para o Tadeu. O apóstolo Tadeu está aí no paraíso? Tá também, está no paraíso. Meu Deus, eu sou tão devoto do Tadeu. Eu rezei tanto para ele. Posso entrar no paraíso? Deus vai falar, nenhum deles eu escolhi como cordeiro. Nenhum deles tira pecado de ninguém. Nenhum deles dá entrada no paraíso para qualquer pessoa. Deus, ele se reservou o direito de preparar o cordeiro para si mesmo. Abraão não cooperou em nada, ele foi lá para o Monte Moriá, mas ele não levou o cordeiro. Porém, Abraão já entendia, Deus preparará para si o cordeiro, meu filho. Abraão já sabia, eu não vou preparar cordeiro nenhum, quem sou eu? É Deus que prepara o cordeiro, Deus que preparou a si mesmo. Foi ele, olha, ele não precisou nem da ajuda do homem para preparar esse cordeiro. Ele gerou o seu cordeiro no ventre da Virgem Maria. Veja, ele preparou tudo para si mesmo. O que você tem que fazer agora? Aceitar as regras que Deus determinou para que a sua vida seja abençoada. Não adianta a gente querer outro caminho ou outra pessoa. É só Jesus Cristo que salva. Não tem outra pessoa, não existe outro cordeiro. Abraão compreendeu isso. Ele sabia que Deus jamais permitiria que o Isaac morresse naquele holocausto. Abraão sabia que Deus o tinha enviado a Moriá, num monte escolhido por ele, onde o Senhor mesmo preparou tudo. Moriá, Deus proverá. Abraão sabia que ele não ia ter condição de preparar nada para Deus, que era Deus que ia preparar tudo para ele. Nós não temos condição de preparar nada para Deus. Nós só temos condição de entregar a nossa vida para Deus. Quando você se apresenta diante do altar, arrependido, arrependida, você tem que crer no Cordeiro que Deus escolheu e que já morreu no seu lugar e que já se deu a si mesmo
em preço de redenção por todos. Quando você entrega a tua vida para Jesus, quando você aceita a escolha de Deus, e você passa a dar exclusividade para Jesus Cristo, o teu nome é escrito no livro da vida do Cordeiro. Olha, lá na glória tem um livro, e o título dele é esse, Livro da Vida do Cordeiro. Para alguém ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, a pessoa tem que transferir para o Cordeiro todos os seus pecados. Tem que receber o único Cordeiro que Deus preparou para si mesmo. Quando a pessoa faz isso, ela tem o direito de ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Caso contrário, o seu nome não entrará ali. Eu posso gostar de qualquer outra pessoa que foi muito santa no passado, mas não existe o livro da vida de Pedro. Não existe. Não existe o livro da vida de Maria. Não existe. No céu só existe um livro da vida, e é o do Cordeiro. Se você não entregar a tua vida para Jesus, crendo que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e que Deus preparou esse Cordeiro para morrer no seu lugar, você não vai ter o seu nome colocado no livro da vida. E é tão fácil, amados. É tão fácil fazer isso. É tão fácil, mas tão fácil, mas tão fácil. É tão fácil a pessoa ter o seu nome naquele livro, que basta ela dizer para Deus: meu Deus, compreendi que não há outro nome, nem no céu nem na terra, que não há outro cordeiro, nem outra cordeira. Compreendi que não sou eu que escolho entre várias opções aquela que eu acho melhor. Compreendi que a escolha quem faz é o Senhor. Eu não colaborei em nada para que o Cordeiro viesse à terra. Eu não colaborei em nada para que o Cordeiro fosse preparado e colocado na cruz. A única coisa que eu preparei para o Cordeiro foram os meus pecados, a minha culpa. A única coisa que eu preparei que eu posso dar ao Senhor são as minhas iniquidades. Eu não tenho nada mais para dar. Eu compreendi que foi o Senhor que preparou tudo para si mesmo, e eu aceito do jeito que o Senhor fez. Eu concordo com tudo que o Senhor fez, e eu recebo Jesus, o Cordeiro preparado por ti mesmo. Eu recebo como aquele único que tira todos os meus pecados e que me garante a entrada da vida eterna. Sabe o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 14? Está escrito assim: bem-aventurado, bem-aventurada aquele e aquela que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade santa pelas portas. A pessoa é bem-aventurada, porque a pessoa creu no Cordeiro que Deus escolheu. Não no Cordeiro que qualquer igreja tenha inventado, ou na cordeira que qualquer religião tenha inventado. A pessoa crê no Cordeiro que Deus preparou para si mesmo. Nós não colaboramos em nada para isso. Nem a semente do homem estava nele. Jesus foi fruto da mulher. Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Deus produziu o seu Cordeiro para ser oferecido a si mesmo. Nós só temos que recebê-lo. Quem recebe este Cordeiro, recebe o perdão dos pecados. Seu nome é escrito no livro da vida. E se esta pessoa continuar confiando no sangue de Jesus, se ela continuar lavando as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, ela vai entrar na cidade santa pelas portas. Você agora vai se lavar no sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus. O Cordeiro que Deus preparou para si mesmo. A escolha que o próprio Deus fez. A preparação que o próprio Deus fez. Você vai entregar a tua vida para Jesus? O sangue de Jesus agora vai tirar todos os teus pecados. Olha, mas todos mesmos. Todos os pecados que você cometeu até hoje. O sangue de Jesus Cristo vai fazer uma expiação poderosa. De maneira que o teu pecado não poderá mais ser visto por Deus. Quando Deus olhar para você, Ele vai ver que os seus pecados foram apagados pelo sangue de Jesus.
Ele vai olhar para você e só vai ver o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro agora, ele vai provocar a redenção da tua vida. Aí o teu nome é escrito no livro da vida do Cordeiro. E o que acontece depois? Aí a gente, por mais que vigie, acaba sujando a roupa. Poxa, saí daqui branquinho, saí daqui sem nenhum pecado, mas não vigiei e pequei. Aí o que diz a palavra? Bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Eu comprei esse paletó aqui, esse terno, acho que já tem uns 3 anos, não é? Desde o dia que eu comprei. Você acha que esse paletó já foi lavado alguma vez, sim ou não? Você acha que foi? Desde que eu comprei nesses 3 anos, você acha que ele já foi na tinturaria algumas vezes? Quem acha? Quem tem certeza que ele já foi na tinturaria algumas vezes? Muitas vezes. Vai ter que lavar de novo. Aí quando ele volta na tinturaria, ele volta limpinho, passadinho, cheiroso, pronto para eu usar, não é? Aí eu uso ele todo feliz. Depois que a gente é lavado pelo sangue de Jesus e vai para o mundo, a gente suja de novo essa vestidura. Poxa, estava tão branquinha, mas eu sujei. Mas bem-aventurados e santos aqueles e aquelas que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, que continuam lavando suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. Aí você vai continuar dependendo do sangue do Cordeiro. E assim vai ser até o dia que você caminhar e lava a vestidura. Caminhar e lava a vestidura no sangue do Cordeiro. Caminhar e lava a vestidura no sangue do Cordeiro. Caminhar até o dia que você chega assim, ó, no portal da eternidade. Aí, aqueles querubins que guardam a entrada do paraíso com a espada de fogo flamejante, eles vão olhar para você. Eles vão ver que as tuas vestiduras estão impecáveis, branquinhas, lavadas, impecáveis, cheirosas, como disse a irmã, né? Não é? E eles vão entender que o único detergente que podia deixar essa vestidura tão branca é o sangue de Jesus. Eles vão levantar a espada e você vai entrar para a honra e glória do Senhor. Bem-aventurados os que começam aqui lavando as vestiduras e continuam lavando até chegar na porta da cidade santa. Qualquer outra pessoa que tentar lavar sua vestidura não vai conseguir. Quem confiar em outra pessoa, em outro meio, vai chegar ali com a vestidura toda esfarrapada, imunda, cheirando mal, um trapo imundo, não vai entrar. Imagina, lá só tem gente vestida de branco, as vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. Como é que vai entrar gente lá com a roupa em frangalhos, imunda, mal cheirosa, apodrecida? Lá não entra não. Lá só entra quem lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E o Cordeiro foi Deus que preparou. Tudo o que você tem que fazer é dizer: eu quero esse Cordeiro para mim. E vou dizer uma coisa boa, viu? Hoje mesmo, todos que vierem aqui na frente, todos que entregarem a vida para Jesus, os desviados que voltarem e se dobrarem aqui, todos que se venderem a Jesus, todos que têm pecados e vierem a Jesus, todos vão voltar para casa com as suas vestiduras lavadas. Você vai ter a certeza de que não há mais nenhum pecado na sua vida. Quem aqui hoje quer entregar a sua vida para Jesus, ergue a sua mão direita bem alto. Eu quero, pastor, eu quero. Glória a Deus. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente, por favor. Sai do teu lugar, vem para cá. Oh, glória, vem para cá. Toca aqui, toca aqui, toca aqui, toca aqui. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Toca aqui, toca aqui. Oh, glória. Você que está afastado, afastada, você que está
Vamos falar claramente. Se desviou. Eu sei que você não gosta de ouvir isso. Não desviei não, só não estou frequentando nenhuma igreja. Não desviei não. O diabo está te enganando. A igreja é o corpo de Cristo. Se você não está frequentando o corpo, você está fora do corpo. Como é que você pode dizer que não desviou? Você está fora da casa do Senhor. Pensa bem. Pensa um pouquinho. É na casa do Senhor, no lugar que Ele escolheu, que Ele também provê o corpo e o sangue de Cristo, a Santa Ceia. O desviado toma a Santa Ceia? Toma nada. A pessoa que está desviada, ela participa do que o Senhor preparou, aquela mesa com o corpo e o sangue de Cristo, a Santa Ceia? Não participa, não tem comunhão com o Senhor. Então, deixa eu falar com você que está sem igreja, você que está afastado, afastada, em nome de Jesus. Você quer que a tua vida seja abençoada? Não sinta vergonha não. Vem aqui para frente. Se coloca no altar de Deus. E o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Você vai voltar para sua casa completamente remido, remida. Com a consciência em paz. Teus pecados podem ser daqueles assim cabeludos. Mas você sai daqui com a tua vestidura lavada pelo sangue de Jesus. Você sai daqui sem pecado. É lógico que se voltar a pecar não adianta nada, sujou tudo de novo. A gente quando coloca uma roupa limpa, a gente não quer sujar de novo, é ou não é? A gente toma cuidado para não sujar. Por isso que às vezes a pessoa fala, já sujei mesmo, já estou com a roupa suja, ela se suja mais ainda. Mas sujo você não entra na glória. Pastor Joíbe, tem algumas coisas na minha consciência que me acusam, que tiram a minha paz. Eu sinto acusação. Eu sinto também o diabo me acusando. A minha vida espiritual não está legal. Então, vem aqui para frente. Vem para cá. E o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Em nome de Jesus. Está sentindo vontade de vir aqui na frente? Está com vontade? Então vem. Por que você não vem? O Espírito Santo está dizendo venha. A igreja está dizendo venha. Vem para cá, vem para cá. Todos que estão com vontade de vir, venham para cá. Porque hoje é noite de salvação. Hoje é noite de certeza de perdão. Todos que estiverem com vontade de vir aqui na frente, venham. Deixa eu falar com quem está ouvindo pela rádio, enquanto você vai vindo para cá, tá bom? Todos que tiverem vontade de vir, venham para cá. A tua consciência está te acusando? Não fica aí não, vem aqui para frente. Enquanto você vem, deixa eu falar com quem está ouvindo na rádio. Você que quer receber Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Você que está afastado, afastada, está ouvindo esta mensagem pela rádio, à distância, em algum lugar. Nós estamos na cidade de Santa Isabel, estado de São Paulo. Deus está aqui conosco. Mas agora, Deus também está com você, aí onde você está. Você pode se ajoelhar ao lado do rádio. Você que está acompanhando pela internet, você pode se ajoelhar ao lado do computador e entregar tua vida para Jesus ou voltar para o Senhor. Faça isso agora. Quem está ouvindo à distância e quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus, se ajoelhe ao lado do rádio, se ajoelhe ao lado do computador, onde você estiver. Nós aqui também em Santa Isabel, vamos nos ajoelhar agora. Vamos nos ajoelhar. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Isso, fala com fé. Meu Deus e meu Pai. O Senhor preparou o Cordeiro Santo para tirar o meu pecado. Me purifica agora com o sangue de Jesus e me dê, Senhor, tudo aquilo que eu tenho direito
por crer no único Cordeiro que salva. Meu Deus da glória, perdoa todos os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro, o Senhor Jesus, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.